Olá, eu sou o Jorge Machado, este é o programa Autorretrato e eu vou conversar com o deputado Rodrigo Moraes, do PSC. Muito bem-vindo à TV Assembleia mais uma vez, deputado. Antes de mais nada, vamos falar do desafio do próximo mandato, que começa em 15 de março de 2015. É isso aí, a gente fica muito feliz do povo do nosso estado nos reconduzir, né, à Assembleia Legislativa, e a responsabilidade ainda maior. Nós fomos o 15º deputado mais votado, 153.740 votos, dos quais eu quero aproveitar esse meio de comunicação para poder agradecer a todos esses que acreditaram no nosso projeto e nos reconduziram novamente na Assembleia Legislativa, para que a partir de 15 de março de 2015 possamos estar aqui em mais um mandato, trabalhando em prol do nosso estado e lutando para que os projetos possam ser encaminhados, possam ser votados, projetos que beneficiem o nosso estado. Estado que é a locomotiva do país, né? E que precisa realmente ter um trabalho sério, precisa ter uma Assembleia Legislativa competente, uma Assembleia Legislativa que realmente mostre serviço para que possamos aí realizar os grandes projetos necessários para que possamos aí continuar vendo o nosso estado crescer e a população tendo uma melhor qualidade de vida. O que falar de bandeiras de mandato, bandeiras preferenciais? O senhor tem a sua atuação na defesa do idoso, também na melhoria da escola pública. Eu queria que o senhor falasse um pouco de bandeiras que devem ser preferenciais nesse mandato. Olha, a gente tem trabalhado muito já nesse nosso primeiro mandato com a questão social, a questão do idoso, da nossa juventude, que eu como um parlamentar jovem, né, nessa legislatura eu fiquei o mais jovem do estado. Na próxima não serei, né? O tempo vai passando e a gente acaba, a idade vai chegando, 30 anos de idade, mas a gente fica feliz por poder estar contribuindo. E nesse nosso segundo mandato, a nossa intenção é também continuar trabalhando muito pela área da saúde, pela área educacional, pela nossa educação, pelos idosos e trabalhando também pelos nossos jovens. A gente sabe, aí nós estávamos conversando agora há pouco aqui fora do ar sobre as drogas, né? Que é o mal do século, tem aí atingido muito a nossa juventude, que muitas das vezes por falta de orientação, por falta de ter ali às vezes os pais mais próximos, porque a correria do dia a dia, a luta diária para conseguir o sustento, né? Os pais saem pela manhã para trabalhar, voltam muito tarde, e aí as crianças acabam ficando, né, soltas por aí, e às vezes por nós não termos ainda um incentivo educacional ou na área do esporte para ocupar esse período, né, esse tempo dessa juventude. O tempo e a energia deles, né, deputado? É verdade. Aí acaba, infelizmente, se desviando para alguns caminhos que, a princípio, devido à forma como se conta a história, parecem ser atrativos, mas é um caminho que trazem muitos malefícios, tanto para a saúde daquele jovem, tanto para o futuro daquele jovem, né? E a gente acaba vendo aí situações na imprensa o dia todo, né, de trágicas. Sim. E que começam ali nas drogas. Né? Para muitos um caminho sem volta, não é, deputado? Para muitos um caminho sem volta, só Deus, né? Deus e a gente fazendo a nossa parte aqui, as nossas ações públicas para poder trabalhar de forma preventiva para tentar resgatar, impedir que outros entrem, ingressem e resgatar aqueles que já estão. Eu queria falar sobre uma proposta, aliás, uma lei, deputado, quando se discute a possibilidade de, dentro das escolas, levar a educação para a resistência às drogas e à violência nas escolas privadas e públicas, o programa ProERD, mas não só alcançando uma parcela dos alunos, mas espraiado para a totalidade do ensino no estado de São Paulo. Vamos falar um pouco sobre isso. Nós estamos aí criando
uma obrigatoriedade, né? O projeto de lei 1341 de 2014, né? Um programa que já existe, mas que nós estamos querendo que isso atinja todas as escolas do nosso estado. Porque a gente sabe que os policiais militares que convivem o tempo todo com esse tipo de situação, eles têm muito ao que orientar, ao que ensinar, ao que transmitir para essa nossa juventude e mostrar os malefícios, né, o que traz de ruim aquele que ingressa nesse caminho. Então a gente está criando aí com esse projeto uma forma de que o Estado possa realmente alcançar essas nossas crianças, essa nossa juventude através dessas palestras, através né, dessa orientação que os nossos policiais vão poder estar levando às escolas. Não é obrigatório aos alunos, né? Mas eles podem estar participando ali fora ali da sua grade curricular, eles vão ter esse incentivo dos professores, dos diretores, para que eles possam estar indo ouvir essas palestras, essas orientações, né? Os policiais vão ter esse compromisso devido à lei, que é a obrigatoriedade da lei fazer chegar esse programa às escolas, e os alunos vão optar para poder estar participando, e no final, né, daquele período de palestras eles vão receber um certificado que eles fizeram a palestra, que eles concluíram, né, essa etapa, e eu tenho a certeza que vai ser de muito benefício para essa nossa juventude. Por que o senhor acha que é tão importante alcançar a escola, ou seja, a Polícia Militar levar a sua expertise, a sua capacidade, a sua experiência em lidar com um tema que é muito caro para a juventude, para alguns inclusive é devastador? Porque a gente vê a facilidade de você poder concentrar a nossa juventude, né? Porque hoje, devido à grande população que nós temos aí em todos os municípios, você fazer isso em bairros ou em associações seria muito difícil. E na escola, a gente tem, além da facilidade de tê-los ali conosco, também é ali que a gente começa a fazer ali o seu princípio ali fundamental, né? Que a base, né, da educação está na escola. Então ali que as crianças vão para poder ter o seu aprendizado. E não é na escola também, ou nos limites da escola, eu digo extramuros, que há também um apelo das drogas? Existe esse atrativo, porque é ali que aqueles que estão para aliciar também buscam caminhos para poder estar conversando com esse jovem e tentando levar ele para esse caminho, infelizmente um caminho de perdição, né? Sim. Qual seria a dificuldade em espraiar essa experiência que começou nos Estados Unidos, foi adaptada, foi, digamos assim, tropicalizada aqui para São Paulo e ganhou filhotes em outros estados também? Mas como é possível espraiar para toda a rede de ensino particular, né, privada e pública, e mais do que isso? A Polícia Militar já está presente nas escolas, na ronda escolar, ou seja, fisicamente ela já está próxima. Como estar dentro da sala de aula levando essas palestras, deputado? Então, eu acho importante que todos possam se mobilizar em prol do tema. Por quê? Porque as dificuldades já estão aí, as mazelas nós já estamos acompanhando no dia a dia. Então eu acho importante que tanto o órgão público, né, os poderes públicos que estão aí se mobilizando para poder tentar fazer com que isso aconteça, a sociedade também possa fazer o seu papel, os pais, né, e também os professores, os diretores, também buscar orientar para que crie esse interesse, né, do aluno participar, porque a dificuldade é grande. Existe a ronda policial nas escolas? Existem. Mas a gente sabe também que é por um período. Não fica o período todo. Que nós temos também uma dificuldade de defasagem de policiais. De policiais. Não existe efetivo. Não tem efetivo suficiente para poder. Então nós vamos ter que contar também com que existe essa cooperação da própria corporação, né? É uma proposta, é um projeto, mas é também uma ousadia, haja vista que essa Casa de Leis vota o orçamento público estimado para 2015 em 204 bilhões,
alguns bilhões, uma fatia desse orçamento vai para a segurança pública, ou seja, era melhor prevenir do que gastar tanto com segurança pública, não é, deputado? É verdade, porque daí você vai diminuir esse custo, né? Você trabalhando de forma preventiva, levando essas orientações, ajudando ali na formação, né, na conduta dos próximos aí que estarão aí nos seus trabalhos posteriormente, nas suas profissões, a gente vai conseguir diminuir muito esse custo que hoje a gente tem com presídio, que a gente tem com efetivo de policiais, gastos com locomoção. Gastos com polícia, gastos com justiça, que não são pequenos, que acabam pesando o orçamento do Estado e que nós deixamos de fazer outros investimentos, né, como na saúde, como em infraestrutura, porque você tem que deslocar, e a gente vê a dificuldade do governador agora no final do ano, congelando, né, contingenciando em diversas áreas para que possamos fechar o ano. E a expectativa, né, que nós temos, porque o orçamento que nós vamos votar é uma expectativa. Sim. A coisa vai se concretizar a partir do momento que o cidadão pagar os seus impostos. Sim. Impostos que pesam sobre a vida do cidadão. Mas para que nós possamos aí ter condições para que o nosso Estado, para que o nosso governador, para que a presidenta da República, para o seu prefeito aí no seu município, ele possa ter condições de viabilizar, né, ações, viabilizar recursos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é imprescindível aí contar, né, com os impostos, que é o que é a arrecadação que pode proporcionar aí melhorias para o município. É importante que se diga que o Estado também precisa dar uma resposta, já vista que quadrilhas organizadas, o crime organizado movimenta também milhões igualmente, né? E é sempre uma afronta ao Estado, ao poder público, a cooptar jovens, crianças ainda, muitos para o mundo do tráfico, que sempre há vagas, não é, deputado? É verdade. Infelizmente, sempre estão tentando recrutar, né? E devido a algumas brechas que nós temos na lei, você vê hoje o menor, ele é pego em flagrante em alguma situação, ele vai para uma fundação casa, né? Fica lá um período e sai de lá com a ficha limpa, e às vezes sai de lá em vez de alfabetizado por bem e por mal, e aí comete crimes piores ainda, né? Então, eu tenho até o meu pai, que é deputado federal, que é o missionário José Olímpio, que está também articulando um trabalho forte em Brasília sobre a questão da redução da maioridade penal. Que virou um clamor da população, deputado. Porque se o jovem tem condição de, com 16 anos, escolher o futuro do seu país, do seu estado, do seu município, por que ele não pode responder também criminalmente pelos seus atos, né? Então eu acho que a responsabilidade ela tem que reduzir, tem, mas também se nós não criarmos mecanismos para poder orientar a nossa juventude, buscar de uma forma mais enérgica, coibir. Sim. A gente reduz para 16, mas daqui a pouco tem que reduzir para 12, para 10. Então a gente tem que, logicamente, lutar pela redução, que eu acho importante agora nesse momento, para que se possa dar um choque nessa questão. Mas também é importante que nós possamos criar condições para que nós possamos coibir, para que não precisamos reduzir mais, para que precisamos conscientizar que o nosso jovem ele tem que produzir para que o país possa crescer, possa desenvolver, né, coibir essas ações que muitas das vezes começam nas drogas, né, da criminalidade. Reduzindo, inclusive, essa sensação de impunidade que hoje incomoda muito o cidadão, questão, porque o que a gente vê é essa questão, quando eu digo do jovem, quando ele é usado por maiores para para cometer certos atos ilícitos, cometer certos crimes. Ele sai, não acontece nada com ele, esse maior vai usar um outro menor enquanto esse menor estiver na fundação. E quando ele sai alfabetizado para o crime, comete outras barbaridades maiores ainda, e aí a gente vê uma ação muito demorada, devido à justiça também ter a sua lentidão, os presídios estarem lotados, né?
E a sociedade pagando a conta. E a sociedade pagando a conta. Deputado, da juventude para o idoso, o senhor também tem uma lei, a 15.457 de 2014, que institui o Dia do Cuidador de Idoso, a ser comemorado anualmente, dia 22 de setembro. Vamos falar do cuidado, da atenção aos idosos. Lembrando que o país já tem 13% da população brasileira, 13% de mais de 200 milhões, ou seja, 26 milhões de idosos com 60 anos ou mais, deputado. Então, é uma parte, é uma área importante, porque hoje, como nós estávamos comentando, o número de partos tem diminuído cada vez mais. Inclusive com fechamento de maternidades. Fechamento de maternidades. E o número de idosos tem aumentado. A gente vê isso até pelo INSS. A dificuldade hoje que você tem para aposentar uma pessoa, enquanto eles podem ir levando, eles vão levando. Por quê? Porque o número de idosos aumentou e o número daqueles que contribuem estão cada vez mais diminuindo. Pois é. Proporcionalmente, então, sim. Proporcionalmente existe essa defasagem. Então a gente precisa claramente cuidar dos nossos idosos, precisamos ter pessoas que estejam qualificadas, né, para esses cuidados, porque o idoso quando vai num hospital, por exemplo, ele não vai com uma patologia só, ele vai com uma série de patologias, porque a idade vai trazendo isso, né? E se a gente não tem um cuidado especial com ele, ele pode lá dentro atrair outras doenças que por causa do estado imunológico dele acaba já debilitado, ficando propício. E a gente vê exemplos aí de algumas ações de tratamentos de hospitais que cuidam de idosos e que o idoso, o período dele é curto dentro do hospital. Então a gente criou essa data para que as pessoas possam se lembrar dos idosos, dos seus avós, daqueles que estão próximos e lembrar do que eles fizeram pelo nosso país e de que eles merecem de uma retribuição nossa, que estamos aqui hoje, para que possamos ajudá-los nesse momento, que possamos dar um amparo, que possamos cuidar, que possamos valorizar, né? Então a gente criou essa data porque as pessoas que cuidam dos idosos, elas têm que ser valorizadas. Deputado, será que a gente não estaria preparado o suficiente para envelhecer e envelhecer com qualidade de vida? Lembremos que são mais de 26 milhões de idosos no país, pelo menos 3 milhões deles vivem sozinhos, é claro, com a sua parca aposentadoria muitas vezes, mas estão sozinhos, às vezes solitários. Importante que essa figura do cuidador de idoso fosse mais valorizada, desse mais visibilidade para esse idoso. Isso, eu acho importante, o objetivo nosso é esse também, é a gente conseguir ampliar essa divulgação, porque o idoso, ele devido ao período de vida, ele acaba criando uma série de até algumas dificuldades que a própria família, às vezes, devido à correria do dia a dia, devido às lutas diárias, até, né, falar, isso é mania, nós não tem aquele cuidado para saber, não entende, né? E o cuidador tem essa paciência, tem esse cuidado, sabe como manejar, né? Sabe como cuidar daquele idoso. Então, é uma pessoa que tem que ser valorizada, por quê? Porque está ali no dia a dia, né? E tem aqueles vozinhos que são mais exigentes. O senhor conhece bem a realidade de alguns idosos, deputado, aliás, que percorre esse estado, teve voto em centenas de estados, pequenas cidades, muitas vezes o marido morre, a viúva fica 70, 80, 90 anos. É muito comum isso nas pequenas cidades do interior, não é, deputado? E é muito comum, e é gostoso a gente ver que tem muitos que dão aulas para nós, né? Muitos idosos dão aulas. Eu vi outro dia dando até uma entrevista, 94 anos. Então, quer dizer, a expectativa nossa hoje está beirando 70, 80, mas... 74,6 anos. Então, nós temos idosos que estão superando essa marca.
Sim. E com o passar do tempo vai superar muito mais, porque a medicina cada vez mais vai avançando, os medicamentos e tudo. Só os centenários já são 23 mil no Brasil, já passaram dos 100 anos, deputado. Esses exigem muitos cuidados mesmo. Exige muitos cuidados, e nada melhor do que você ter uma pessoa que possa entender e possa cuidar e saiba cuidar, né? Sim. Então, o cuidador tem que ser sim prestigiado, tem os méritos, tem que ser lembrado, e a gente tem que cada vez mais valorizar para que outros que às vezes estejam aí do outro lado pensando, olha, eu vou ingressar, né, nessa profissão, vamos se dizer assim, e eles tenham esse ânimo para que possam realmente, porque a gente precisa ter pessoas boas, uma boa índole, para cuidar direitinho dos nossos idosos. O que a gente não pode ver é o que muitas vezes a gente vê em algumas matérias de jornais. Maus tratos e abandono. Abandono, mal, né? Deputado, o seu mandato dialoga muito com gestores municipais, prefeitos, vereadores. As cidades estão preparadas para receber os seus idosos? A gente sabe que existe o desenho universal, que muitas vezes não há muito cuidado com as calçadas, com a iluminação pública. Como está, digamos assim, o planejamento das cidades para acolher essa população idosa que chegou para ficar e está em alta, em crescimento? Eu acho que tem que melhorar muito, porque a gente vê o esforço, os esforços, né, de alguns prefeitos em tentar ajeitar, melhorar. A gente sabe que tem muitas cidades históricas que, né, há 100, 150, 200 anos atrás ninguém pensava nisso, né? Então você tem que ajeitar muita coisa. E a gente tem visto os esforços de alguns prefeitos nesse sentido, mas a gente tem que melhorar e muito, né, a questão das calçadas, da acessibilidade, né? Então, eu acredito que nós estamos numa fase de preparação. E eu acredito que com o decorrer do tempo aí, a gente logo vamos estar aí mais aptos a poder... Aliás, é uma necessidade premente, né? Porque a população envelhece e envelhece rapidamente, deputado. Ou seja, precisa de uma articulação para que as cidades acolham, né, com mais conforto e com mais segurança os idosos que já estão aí. Deputado, ainda sobre a questão das cidades, eu lembro aqui de sua lavra uma proposta que cria a capital da Jabuticaba, a cidade de Casa Branca. Vamos falar sobre isso aí também? Aproveitando que estamos espraiando aqui pelo interior, falando de cidades. Nós fizemos um projeto de lei devido ao grande número de pés de jabuticaba, como a capital da Jabuticaba, que é uma estância turística, e hoje Casa Branca é reconhecida no estado de São Paulo como a capital da Jabuticaba. Nós estivemos lá visitando a Santa Casa, visitando, né, as forças vivas ali da cidade, visitando o prefeito, né, a prefeitura, alguns vereadores, e aí foi nos pedido para que pudéssemos estar fazendo esse projeto. Fizemos aqui na Assembleia Legislativa, o governador sancionou e hoje está aí uma referência, né? Sim. Para o nosso estado de São Paulo. Orgulho para a população lá de Casa Branca, que adora as suas tradições e tudo mais. A região que produz muita agricultura, a vizinha Vargem Grande do Sul, grande produtora de batata, mas no caso das frutas, das jabuticabas, que florescem nessa época, novembro, dezembro, já estão aí carregadas de frutos, não é, deputado? Mais um incentivo para que aqueles que estão aí do outro lado e gostam de jabuticaba, dá uma passadinha lá em Casa Branca, que lá tem, né? Queria que o senhor falasse um pouco do seu mandato e o que o senhor ouve hoje dos gestores municipais, prefeitos, vereadores, quando vêm aqui, trazem as suas tradições. Muitos trazem, digamos, as belezas naturais, querem divulgar, mostrar aspectos turísticos, inclusive discutir mais a partilha, a repartição do bolo de recursos do DAD, né, do Departamento de Estâncias, os municípios de interesse turístico. O senhor ouve muito isso? Ouço, geralmente ouço ainda. A minha cidade ainda tem um fator engraçado, que eu sou de Itu, né? Itu, né? Falando Itu, a terra, dizem que é a terra onde tudo é grande. Mas se meu pai, você conhecendo ele, você vai ver que tem 1,5 m. E é ituano, entendeu? Ituano. Então a fama é impressionante, mas a gente se sente feliz de poder ver os vereadores, os prefeitos. Nós recebemos vários aqui durante a semana que vêm realmente buscar aí
melhorias para os seus municípios, outros trazer os convites, como você mesmo diz, das festividades, incentivar o turismo, né? Mas a maior reivindicação que a gente recebe aqui é o apoio ao orçamento, né? Sim. Que a gente sabe que administrar hoje uma cidade, um município não é fácil. São muitas incumbências, né? Eles têm gastos variados aí, principalmente com a questão da saúde, deputado, que é preocupante. Eu sei que o senhor tem propostas também para a área de saúde, é importante falar sobre isso, mas o que tem sangrado os cofres municipais são os gastos com santas casas. Muitas vezes eles estimam gastar 15, estão gastando 20, 25, às vezes 30% das receitas municipais. E às vezes para você fazer algum outro tipo de investimento, você não tem recurso para isso. E aí eles recorrem até nós, deputados, para que junto com o governador possamos fazer alguma gestão. Sim. E aí buscar um recurso para a saúde, buscar um recurso para a infraestrutura, um recurso para a educação, que é o que ajuda a amenizar o orçamento, né? Hoje mesmo eu estive numa Santa Casa, lá da minha cidade mesmo, de Itu, onde o diretor lá do hospital estava muito contente, porque lá quem cuida da Santa Casa lá hoje é uma associação que é o São Camilo. Sim. E nós conseguimos concretizar, e hoje chegou os equipamentos, nós conseguimos uma verba lá, com 150 mil reais, nós conseguimos equipar toda a UTI do hospital. E aí os equipamentos chegaram lá, ele me chamou até lá, estava muito contente. Então, quer dizer, é uma ajuda que veio para a cidade, independente do orçamento do município. Veio através, né, de uma verba estadual que foi autorizada pelo governador através de um pedido desse deputado. Então, a gente fica contente quando a gente consegue, aí junto ao governo, fazer gestão e atender um pleito do município. Porque se todos fizerem ali a sua parte, a gente consegue ali, somando os esforços, amenizar. Porque problema sempre a gente vai ter. Sim, sim. Os municípios sempre terão. Principalmente os municípios hoje, que são excelência em saúde, acaba amanhã. Tirando uma demanda de outros municípios e trazendo artificialmente para si, né? E aí a gente consegue amenizar os mais diversos problemas que existem no nosso estado. Aspirações para o futuro mandato, que o senhor vai investir mais de si, dar mais energia do seu mandato? Olha, eu agradeço, né? Aproveitar mais uma vez, agradeço a Deus em primeiro lugar, a todos vocês que nos acompanham, que votaram, que acreditaram no nosso trabalho. A gente vai nos manter firme aqui na Assembleia Legislativa, defendendo os nossos ideais, defendendo os nossos projetos, buscando, junto ao governo do estado, melhorias para os municípios e trabalhar forte contra as drogas, na área da educação, a favor dos idosos e também na área da saúde e da nossa juventude, que é muito importante, porque hoje a dificuldade de você ingressar no mercado do trabalho, no primeiro emprego. Então, eu como deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, vamos lutar para que nesses próximos 4 anos possamos aí fazer um mandato firme, um mandato em favor do povo e principalmente ouvindo as pessoas, ouvindo as reivindicações e levando elas até o nosso governador. Deputado Rodrigo Moraes, parabéns por sua reeleição. Obrigado. E sucesso no novo mandato. Obrigado. O Autorretrato fica por aqui. Você continua acompanhando a programação da TV Assembleia.